Boa tarde a todos. A Câmara de Varginha, em nome dos vereadores, agradece a presença de todos que prestigiam essa solenidade. Daremos início à sessão solene de entrega da comenda do Mérito Jurídico Municipal Dr. Neylor Salles Gontijo ao senhor Sérgio Murilo Diniz Braga, em reconhecimento à sua atuação de destaque no meio jurídico e, em especial, na Ordem dos Advogados de Minas Gerais. A entrega desta honraria atende a uma proposição do vereador Rômulo Azevedo Ribeiro e foi aprovada por unanimidade pelos vereadores de Varginha. Então, neste momento, convidamos para compor a mesa o presidente da Câmara de Varginha, Rômulo Azevedo Ribeiro. Convidamos também os vereadores Adilson de Oliveira Bibói Pé de Chumbo e Jorge Direne Ribeiro. Gostaríamos de convidar para compor os assentos laterais Dr. Gustavo Chalfun, diretor de subseções da OAB de Minas Gerais. Dr. Ibirajara Franco Rodrigues, presidente da OAB Varginha. Dr. Alexandre Prado, presidente da APAC de Varginha. Convidamos também o Dr. Evanilson Faustino, conselheiro estadual da OAB de Minas Gerais. Dr. Otávio Pereira Arantes, conselheiro estadual da OAB. Evanilde de Freitas, representando o Conselho Estadual do Jovem Advogado. Convidamos também a presidente da Comissão Mulher da Advogada da Subseção Varginha, doutora Roberta Figueiredo. Presidente da OAB Jovem de Varginha, Niclaus Limborso. A presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Varginha, Graziele Guimarães Paiva. A conselheira da 20ª subseção da OAB Varginha, doutora Maristela Fioravante Venturato. Convidamos também o secretário-geral da 20ª subseção da OAB de Varginha, Maílson Paiva Martins. E o presidente da OAB da cidade de Boa Esperança, doutor Rodrigo Martins Ribeiro. Para ocuparem seus lugares aqui à frente, gostaríamos de convidar a dona Noêmia Gontijo Alvarenga, viúva do Dr. Neylor, cujo nome institui a comenda. Neste momento, convidamos o homenageado desta tarde, Dr. Sérgio Murilo Diniz Braga, acompanhado da esposa Maria de Fátima Reis Braga, para também ocupar seus assentos à frente. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Podem assentar-se. Passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Varginha, Rômulo Azevedo Ribeiro, que fará a abertura oficial dessa solenidade. Boa tarde a todos. É com muita honra que iniciamos e declaramos aberta essa sessão solene de entrega
da Comenda do Mérito Jurídico Municipal, professor doutor Neylor Salles Gontijo, ao excelentíssimo senhor doutor Sérgio Murilo Diniz Braga, que foi proposto por mim e que foi aprovado pela unanimidade dos nobres colegas do Legislativo Municipal. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos a todos a se posicionarem para acompanharmos a execução do hino nacional. Para dar início aos pronunciamentos, gostaríamos de convidar para fazer o uso da palavra o presidente da OAB de Varginha, o Birajara Franco Rodrigues. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Varginha, Dr. Rômulo Azevedo Ribeiro, excelentíssimos vereadores da mesa, prezado amigo Dr. Sérgio Murilo Diniz Braga, presidente da Caixa de Assistência do Advogado em Minas Gerais, excelentíssima e amiga
senhora Fátima, esposa do Dr. Sérgio Murilo, ilustres componentes da mesa, senhores vereadores, prezados colegas advogados, presidentes de subseção, autoridades aqui presentes, nós devemos única e exclusivamente cumprir um papel de abrir uma sessão solene como este, no aspecto em que visamos apenas enlevar a figura de um homenageado. Isso seria muito pouco. Muito menos poderíamos fazê-lo em se tratando daquele que é hoje enlevado por esta Casa de Vereadores, com esta máxima honra, honra esta que nós, inclusive, tivemos recentemente de também ter sido agraciados com o título de cidadão varginhense, porque daqui não somos, e isto realmente nos emociona demais. Eu tenho certeza absoluta que o Dr. Sérgio Murilo está hoje recebendo uma honraria incomparável em nossa cidade, até porque oferecida, ofertada, não de favor, mas com muita justiça pelos representantes do povo, legítimos representantes do povo. Falar do Dr. Sérgio Murilo não é o meu papel aqui, será de outros, até porque eu adiantaria alguma coisa que seria até já do conhecimento de todos, mas não poderia de maneira alguma deixar de falar também em nome da classe, em nome dos advogados de Varginha, para agradecer Sua Excelência, em razão de tudo aquilo que conosco já contribuiu. Não apenas financeiramente, isto é comum na estrutura da OAB, principalmente de Minas Gerais, numa gestão compartilhada, como vem fazendo hoje o Dr. Sérgio Murilo na presidência da Caixa e o Dr. Luiz Cláudio Silva Chaves na presidência da seccional, mas principalmente com um apoio de ordem filosófica, até doutrinária, nos aconselhando pessoas para virem ministrar seus cursos, fazerem suas palestras, incentivando-nos a realizações diversas e, principalmente, fazendo que nós possamos ter certeza absoluta de que estamos muito bem amparados em nossa classe em Minas Gerais. Não só pela seccional, mas principalmente por esta importantíssima instituição, que até pouquíssimo tempo não estava, perdão pela expressão, bem das pernas, mas que com a entrada imediata do Dr. Sérgio Murilo, transformou-se novamente numa instituição importantíssima, firme, sólida e que hoje dá muita tranquilidade, inclusive ao advogado que dela necessita por razões de saúde, de situação econômica e diversas outras. Ao Dr. Sérgio Murilo, o grande abraço de todos os advogados de Varginha, muito bem-vindo, muito merecida esta homenagem. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o diretor de apoio às subseções da OAB de Minas Gerais e assessor jurídico da Câmara de Varginha, Gustavo Chalfun. Excelentíssimo senhor, presidente Rômulo Azevedo Ribeiro, na pessoa de Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os vereadores desta egrégia Casa Legislativa, bem como os assessores e servidores que tão relevantes serviços prestam à edilidade local. Excelentíssimo senhor, doutor Ubirajara Franco Rodrigues, na pessoa de Vossa Excelência, quero saudar os meus colegas advogados aqui presentes, cuja juventude da advocacia se faz maciçamente presente nesta tarde. Quero estender os meus cumprimentos aos presidentes de subseção que nos honram com sua presença, aos meus colegas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Em especial, quero dirigir um cumprimento à família do professor Neilo Salles Gontijo, e o faço na pessoa da dona Noêmia e do doutor Otávio Gontijo, a quem todos sabem tem um laço familiar, vez que para minha filha ele é um verdadeiro avô. Quero dizer-lhe, dona Noêmia, da satisfação de integrar, ainda que indiretamente, a sua família, dizer à senhora que, enquanto aluno do professor Neilo Salles Gontijo, com ele muito aprendi, comecei minha atividade acadêmica logo nos primeiros anos da faculdade, tendo ele como uma referência no magistério. Hoje tenho a honra de ocupar
uma das cadeiras da Faculdade de Direito de Varginha, a qual o professor Neylor deixou marcas e muita saudade a todos nós. Digo à senhora e registro aqui perante os nobres vereadores desta casa que o Poder Legislativo andou muito bem em nominar esta comenda do mérito jurídico, comenda professor Neylor Salles Gontijo. E nesta data em que o Poder Legislativo entrega esta primeira comenda, nada melhor que homenagearmos alguém à altura de receber uma comenda cujo nome é professor Neylor Salles Gontijo. E aqui passo a dirigir as minhas palavras a Vossa Excelência, Dr. Sérgio Murilo Diniz Braga, dizendo-lhe que, enquanto seu colega de conselho na OAB, entusiasmei-me com a forma com que Vossa Excelência faz a verdadeira gestão. É de impressionar, e eu quero aqui registrar a presença da conselheira Tassiana Vieira Naia, que hoje à tarde, eu e ela, acompanhados do presidente Sérgio Murilo, fizemos uma visita ao conselheiro Vicente Lima Loredo, conselheiro também por Varginha, que sofreu um mal cardíaco, encontra-se em recuperação em casa, e peço a todos orações ao nosso colega Vicente Lima Loredo, e fomos lá, na sua residência, visitá-lo. E, dado ao bom estado de saúde do Dr. Vicente, nós então comentávamos, eu, Tassiane e Vicente, com o presidente Sérgio, o quão merecida é essa honraria que o povo de Varginha lhe presta nesta tarde, quase noite, faltam alguns minutos para as 18 horas, e dizendo a ele do entusiasmo com que faz gestão à frente da Caixa de Assistência dos Advogados, com entusiasmo em que foi ele conselheiro seccional da OAB, diretor tesoureiro, vice-presidente, foi ele, por 2 mandatos, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Minas Gerais, e é, portanto, alguém que o povo de Varginha precisa reconhecer. O presidente Ubirajara foi de uma felicidade extrema ao trazer para nós a notícia de que, ao longo de sua gestão à frente da OAB de Varginha, teve um companheiro, teve alguém a quem se dirigir, pedir e nunca ter recebido um não. Vossa Excelência, presidente Ubirajara, foi extremamente correto ao citar a grande característica do presidente Sérgio Murilo, que é receber bem as pessoas que lhe procuram. E esse sentimento de bem, presidente Sérgio, é um sentimento das pessoas de alma nobre, das pessoas que certamente querem o bem ao próximo. E todos nós, enquanto cidadãos, enquanto conviventes numa sociedade, precisamos estar atentos a essas pequenas circunstâncias da vida, dentre elas a essa característica de ser nobre, de atender a quem lhe procura na medida de sua necessidade. E o presidente Ubirajara frisou que Vossa Excelência atendeu às prioridades dos advogados de Varginha. Nós temos hoje, somos hoje, mais de 1.500 advogados. 1.500 advogados que nos sentimos seguros, porque à frente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais tem um presidente firme, honesto, íntegro, alguém em quem podemos de fato confiar. A minha mensagem é, desfazendo os laços de amizade que nos unem, dizer a Vossa Excelência que muito merecidamente recebe hoje esta primeira edição da Comenda do Mérito Jurídico do município de Varginha. Tenho convicção que o presidente Rômulo e todos os edis que compõem esta egrégia Câmara fizeram muito bem em honrar-lhe com esta comenda, porque Vossa Excelência honra a advocacia mineira. Muito obrigado. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o vereador Adilson de Oliveira Bibói Pé de Chumbo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa Câmara aqui, de Varginha, Dr. Rômulo, cumprimentar o
o Jorge Ribeiro de Irene, vereador, cumprimentar o homenageado, né? Com muita honra, Dr. Sérgio Murilo Diniz Braga, que é conselheiro dos advogados de Minas Gerais, né? Que está sendo homenageado pelo presidente dessa casa, Dr. Rômulo, né? É um título, né, de comendo do mérito jurídico, né? Um grande título, né? Que ele é um grande representante da OAB, do Conselho de Minas Gerais. Cumprimentar sua esposa também, presente. Tem um nome aqui, né, de todos presentes. Cumprimentar o Mário, advogado. Quero cumprimentar o Maílson, né, representando aí os advogados. Cumprimentar todos os advogados aqui da mesa, todos os representantes da OAB, todos os advogados de Varginha. Então, o Dr. Murilo, né, eu quero dar um grande mesmo parabéns aí por ser homenageado, né, grande merecedor aí desse título. Cumprimentar o Dr. Chalfun, da Ordem dos Advogados também. Cumprimentar o Dr. Birajara Rodrigo, da Ordem dos Advogados, né, de Minas Gerais. E vou cumprimentar todos aí, como representante da nossa população vargiense aqui, com muita honra, né? E são as minhas palavras. E boa noite a todos. Cumprimentar a Cátia, os funcionários dessa casa. E boa noite a todos. Em nome dos vereadores da Câmara de Varginha, agradecemos as presenças das seguintes personalidades e autoridades: doutora Juliane Mariano Teixeira, tesoureira da OAB; Sebastião Rogério Teixeira, presidente do Sinduscom; Danilo Carvalho Freire, advogado do escritório Décio Freire; o presidente da Comissão da Micro e Pequena Empresa da OAB de Varginha, doutor Jean Carlos Borges; presidente da Comissão de Apoio aos Advogados de Varginha, doutor Jean Ribeiro; delegado de prerrogativas da OAB, doutor Antônio Chalfun. Também agradecemos a presença do Adriano Gontijo, neto do Dr. Neylor Salles, e do Otávio Alvarenga Gontijo, filho do Dr. Neylor Salles. Fabiana Vanzelli Ferreira Miranda. Também agradecemos a presença da doutora Rúbia Maria Vilela Reis Faustino, doutor Wilton Neves Ferreira, Ismael Cândido Botelho Júnior, Wellington Espanha e Alessandra Espanha, da empresa W Espanha, do advogado Paulo Henrique, da cidade de Boa Esperança, senhora Natália Matuso Balsamão, doutor Rubens Barros Santos, advogado, e do senhor Daniel Amadeu. Justificamos a pedido a ausência dos juízes da comarca de Varginha em razão da presença dos desembargadores do Tribunal de Justiça nessa cidade. Neste momento, gostaríamos de convidar a senhora Noêmia Alvarenga Gontijo para dirigir-se ao centro do plenário. Dona Noêmia é viúva do Dr. Neylor Salles Gontijo, que dá nome a essa comenda. Ela receberá uma homenagem à família do saudoso Dr. Neylor das mãos do presidente da Câmara de Varginha. Convidamos para vir aqui à frente para
registrar esse momento também o filho do Dr. Neylor, o Otávio Alvarenga Gontijo, e o neto do Dr. Neylor, Adriano. A placa traz os seguintes dizeres: a família do professor Dr. Neylor Salles Gontijo, a Câmara de Vereadores de Varginha, tem a honra de instituir a Comenda do Mérito Jurídico Municipal, professor Dr. Neylor Salles Gontijo, prestando justa homenagem ao ilustre advogado, jurista e professor, que muito contribuiu para a nossa cidade, com sua postura ética, solidária e compromissada com a educação. A denominação desta honraria engrandece quem a recebe e reconhece a relevante contribuição do professor Dr. Neylor Salles Gontijo para o progresso de Varginha. Rômulo Azevedo Ribeiro, presidente, Pastor Fausto da Silva França, vice-presidente, Carlos Costa, secretário. Muito obrigado. Agora passaremos a palavra ao presidente da Câmara de Varginha, vereador Rômulo Azevedo Ribeiro, autor desta homenagem. Boa noite, senhoras e senhores. Faço aqui um cumprimento especial aos nossos vereadores Jorge Direne Ribeiro, o vereador Adilson de Oliveira, Bibói Pé de Chumbo. Agradeço muito o trabalho que vocês têm feito dentro dessa Casa Legislativa, em prol da nossa cidade, do nosso município e da nossa região. Faço um cumprimento especial aqui também na pessoa do nosso presidente da 20ª subseção da OAB, aqui em Varginha, doutor Ubirajara Franco Rodrigues, na sua pessoa, na pessoa da doutora Roberta. Quero cumprimentar todos os advogados da nossa subseção, e especialmente aqueles que nos visitam, e faço isso também na pessoa do doutor Evanilson, presidente da OAB de Três Pontas, aliás, um grande amigo, pai de um grande amigo que comigo formou, e ontem fiquei muito feliz quando recebi seu telefonema, confirmando sua presença e da sua estimada esposa. Cumprimento o nosso querido amigo Alexandre, presidente da PAC, cumprimento a todos que aqui estão, faço um cumprimento aos servidores desta casa, à imprensa muito bem representada pelo Pedro. Quero também aqui registrar a nossa felicidade em poder receber tantas pessoas do meio jurídico, e aqui quero destacar o nosso grande amigo, grande advogado, doutor Antônio Chalfun, porque esta casa legislativa, ela, sem dúvida, está no caminho de reconhecer o trabalho que esses profissionais dedicados têm prestado a todo o nosso município, ao nosso estado e ao nosso Brasil. Aliás, me cumpre repetir que a OAB tem sido, sem dúvida, o grande alicerce da democracia e da cidadania no Brasil. Quero aqui também cumprimentar a dona Noêmia, a pessoa também do grande amigo, o Otávio Gontijo, o Adriano Gontijo, que eu o conheci hoje, mas já é muito bem recebido por nós, e vale até registrar aqui, dona Noêmia, talvez a senhora não se recorde de mim, mas eu passei grandes e felizes momentos da infância, inclusive, ali na garagem da sua casa, com o grande amigo Dr. Lucas Gontijo, hoje um grande jurista e professor em Belo Horizonte, seguindo os passos do seu pai, Dr. Neylor, e era realmente muito bom. Meu irmão está aqui também, que é testemunha disso, pois participava conosco, nós somos aí da mesma faixa etária, uma diferença de apenas 1 ano, e era muito bom estar ali com a família do Lucas, do Otávio, da Valéria, do Dr. Neylor, dona Noêmia, e o Adriano, naquela época, penso que nem existia ainda.
Engraçado, né? Mas é verdade. Gente, essa comenda, sem dúvida, engrandece o poder legislativo de Varginha. Traçar o nome do Dr. Neylor, nosso querido professor Neylor Salles Gontijo, para nominar essa comenda, é sem dúvida um grande enriquecimento para essa casa, é um grande enriquecimento para a nossa cidade de Varginha. E é muito pouco poder reconhecer o professor Neylor Salles Gontijo apenas com esse título. Mas é um pouco que a gente pode fazer nesse momento, quem sabe no futuro a gente possa fazer mais, ou outros também reconhecer o valor desse grande homem, desse grande ser humano, desse grande professor, um homem que sem dúvida, enriqueceu muito o nosso município e a nossa região e trouxe progresso, sobretudo, pois ele conseguiu pegar na mão de muitos alunos, muitos universitários e fazê-los progredir. E isso, sem dúvida, refletiu no grande progresso do nosso município de Varginha e, por isso, continuamos sendo uma cidade polo, sobretudo na educação. Deixo para cumprimentar, por último aqui, o nosso homenageado desta noite, que recebe a primeira comenda com o nome do nosso professor, Dr. Neylor Salles Gontijo. Sérgio Murilo, quero cumprimentá-lo, agradecer a sua presença, agradecer a sua participação conosco e da sua família. E isso faço também no nome da amiga Fátima. Seja muito bem-vinda, Fátima. Varginha fica muito feliz em poder receber você, Dr. Sérgio Murilo, a sua família aqui na nossa cidade. Não é a primeira vez, não é a 10ª, são muitas vezes. Quero agora destacar aí a presença e a chegada do meu padrinho, Dr. Vitor Comunian, advogado também, ex-vereador nesta casa, ex-secretário desta Câmara Municipal. Mas dizendo, Dr. Vitor, que é muita felicidade para nós, é uma grande honra poder recebê-los aqui. E nessas dezenas de vezes que pudemos recebê-lo aqui, Dr. Sérgio Murilo, também nas dezenas de vezes que o senhor nos recebe na capital e mesmo fora da capital, como me vem à memória agora, de um grande evento que o senhor pôde capitanear lá em Uberlândia, que acompanhei o nosso querido amigo Dr. Gustavo Chalfun, Marcelinho Lara naquela época. A gente percebe no senhor, Dr. Sérgio Murilo, um grande líder, uma pessoa que tem se dedicado, que tem se doado aos advogados de Minas Gerais, que realmente tem valorizado a nossa classe. E, sem dúvida, muito, muito, muito importante para a Varginha. E por isso que o seu nome foi escolhido a dedo, seu nome foi debatido para que realmente fosse o primeiro homenageado a receber essa outorga da comenda, da medalha, professor Dr. Neylor Salles Gontijo. Mas não é apenas por isso, não. O senhor tem que ser reconhecido como um grande jurista, o senhor tem que ser reconhecido como um grande líder da advocacia, um grande líder também da nossa classe, aquele que luta por todos nós, e isso já vem há muito tempo. Nós podemos observar pela sua biografia, que foi contemplada pela totalidade dos vereadores desta casa, e foi aprovado o seu nome por unanimidade, porque o senhor vem se dedicando à nossa classe há décadas, e o faz com maestria e de maneira exemplar. Mas não também só por isso. Eu estou até mais feliz em estar nessa tarde aqui, podendo participar deste momento, e não é por acaso também que o dia 15 de outubro é o dia dos professores, e aqui eu quero deixar um cumprimento especial a todos os nossos professores, e terei que citar novamente o meu professor Vitor Comunian, que foi meu professor lá na Escola Batista. Mas o senhor é um grande professor, o senhor que já passou por diversos locais e sempre contribuindo com a educação, sobretudo na educação superior. E continua fazendo isso com o seu exemplo e com os seus ensinamentos. Mas, doutor Sérgio Murilo, com toda essa luta do senhor, essa sua dedicação, eu preciso destacar aqui algo que aconteceu recentemente, depois até do senhor já ter sido aprovado aqui para receber essa comenda. E, portanto, isso não entrou nesse processo para aprovação. Há dias atrás, eu pude participar de uma reunião extremamente importante em Belo Horizonte, onde discutiam o futuro do advogado em Minas Gerais, o futuro da OAB em Minas Gerais. Num ambiente saudável, ao mesmo tempo um ambiente de disputa. Mas o senhor, com seu espírito elevado, o senhor com seu desprendimento, o senhor nos deu uma lição de grandeza. E como veio essa lição de grandeza que eu quero destacar agora? Veio através da humildade. O senhor surpreendeu a todos quando o seu nome sempre era dito como uma das maiores lideranças de Minas, se não a maior, e o senhor deu um passo atrás em prol da união da nossa classe.
da união da nossa classe, da união dos advogados, da união da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. E isso é muito maior do que o senhor possa pensar, porque a sua história, ela ainda não está nem no meio do caminho. O senhor vai muito mais longe porque o senhor merece, o senhor faz por onde alcançar. Mas a importância daquele ato do senhor é uma importância para mostrar que aqueles que são maiores são capazes de dar um passo atrás. E penso que isso o senhor tem realmente uma fé em Deus, e essa é exemplar. Porque acima de todos nós, Jesus Cristo, é Ele que nos coloca onde a gente está, é Ele que nos faz superar as dificuldades, e o senhor tem superado dificuldades também que a gente, que é seu amigo, conhece, mas o senhor tem feito muito mais. Às vezes mais até do que pelo senhor próprio. Aqui quero mais uma vez agradecer a Fátima e sua família, porque para ser e conseguir ser o líder que o senhor tem sido valoroso para a OAB de Minas Gerais, é certeza que a família tem que muitas vezes renunciar à sua presença, renunciar à participação em eventos sociais, em eventos de entretenimento, naquele lazer, naquela convivência familiar. Mas o senhor tem também nos dado exemplo de família, pois a sua esposa e a sua família sempre está presente conosco, em todas as lutas, em todas as dificuldades e, sobretudo, em todas as vitórias, porque essa família tem contribuído para o senhor alcançá-las. Então a Câmara fica realmente muito feliz em poder receber todos vocês aqui, em especial o senhor, que representa muito bem a nossa classe. E deixei para falar, no final, algo que conversava com um grande amigo, Adilson Bibói Pé de Chumbo. O senhor é muito merecedor desta homenagem, porque o senhor atua, sobretudo, no momento que nós, advogados, temos fragilidades. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de necessidade, muitas vezes podendo proporcionar até uma salvação alimentar para os nossos colegas advogados. É claro que a gente trabalha e tenta que isso seja raro, mas a gente sabe que isso acontece. Muitas vezes a Caixa de Assistência dos Advogados é quem salva as mães na hora do parto, é quem salva os colegas advogados na hora da doença, é quem salva um colega advogado até na falta, na necessidade alimentar ou de uma vestimenta. E a gente sabe que o senhor tem liderado e, de maneira extremamente humana, tem feito muito bem o seu trabalho. Então, essa comenda está, sim, à sua altura, e eu vejo que aqui hoje, nesta tarde, nesta noite, nós conseguimos unir muitas pessoas importantes e valorosas para nós, mas, sobretudo, duas pessoas que serão sempre parte da nossa memória. O professor, doutor Neylor Salles Gontijo, e o senhor, nosso grande amigo, Sérgio Murilo. Parabéns e muito obrigado. Neste momento, convidamos o vereador Rômulo Azevedo Ribeiro e o homenageado Dr. Sérgio Murilo para dirigirem-se ao centro do plenário para a entrega da comenda do Mérito Jurídico Municipal. Convidamos os vereadores Adilson de Oliveira Bibói Pé de Chumbo e Jorge Girene Ribeiro para também participarem da foto com o homenageado.
Também gostaríamos de convidar para compor a foto a dona Noêmia, o Otávio e o Adriano, representando aqui o Dr. Neylor Salles Gontijo. Neste momento, convidamos para vir à tribuna e fazer o uso da palavra o homenageado de hoje, Dr. Sérgio Murilo Diniz Braga. Boa noite. Quando a gente é mais jovem, a gente imagina que o tempo vá calejar o coração, que o tempo possa asfaltar a alma e que o tempo possa tirar das nossas vidas as possibilidades de grandes emoções. Eu quero dizer que hoje é um momento muito especial para mim. Receber essa homenagem aqui numa terra, poucos sabem aqui, eu trabalhei no início da década de 80. Eu comecei minha vida profissional em 78, e no início da década de 80 nós tínhamos um módulo da Embratel aqui em Varginha. Era um módulo de telex. Muitos não conhecem, não sabem o que é telex. E eu trabalhei com isso. E eu via muito em Varginha, e sempre achei Varginha uma cidade alucinante, linda, uma cidade que brilhava, uma cidade que emocionava a gente, um povo muito carinhoso. E hoje, presidente Rômulo, a minha vontade é de descer aqui e abraçar cada um dos que estão aqui presentes, cada um varginhense, e dizer que hoje eu realizo um sonho, de ser parte integrante dessa terra ter me acolhido, hoje de forma formal, porque até então sempre me acolheu com o coração das pessoas. Então, o tempo não caleja o coração, o tempo não asfalta a alma. Eu acho que o tempo ainda proporciona grandes emoções para a gente. E eu quero cumprimentar vocês, agradecer a vocês. Rominho, vou te chamar assim, eu hoje posso te chamar de amigo, e para mim é uma grande alegria, uma grande honra. Meu caro Jorge Ribeiro, e meu caro Adilson, B-Boy, Pé de Chumbo. Nas pessoas de vocês três, eu quero abraçar cada um cidadão vargiense e dizer que a honra é muito grande, porque ser acolhido por uma Câmara de Vereadores, que é a voz do povo de uma cidade, é ser acolhido pelo próprio povo. Vocês são a voz do povo. E é importante que o povo reconheça isso. É importante, falávamos sobre isso pouco antes, é importante que se entenda isso, é importante que o povo entenda a necessidade de uma representação nas suas bases, assim como é importante um legislativo municipal forte, um executivo municipal forte e um judiciário local forte, porque as necessidades do povo não estão em Brasília, não estão em Belo Horizonte, estão no local onde o povo está. E vocês são a voz do povo, daí porque a emoção ainda maior. Eu queria aqui cumprimentar de forma muito especial os valorosos dirigentes da OAB. Valorosos dirigentes que hoje em Minas Gerais são mais de 6.000 voluntários e voluntárias. E eu faço na pessoa do Rodrigo, nosso presidente de Boa Esperança, meu grande amigo, dos eminentes conselheiros aqui presentes, Faustino, Evanilson, do meu irmão Otávio, e cumprimentar de forma muito especial as pessoas que fizeram uso da palavra aqui.
meu irmão, meu amigo Birajara, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento a Advocacia Mineira, porque Vossa Excelência assim bem representa. E o meu irmão, meu amigo Chalfun, que hoje exerce uma importante missão, que é exatamente o fortalecimento das nossas 226 subseções, sendo o elo de ligação entre a seccional e as subseções, pelo belíssimo trabalho, e agradecer as palavras que Vossa Excelência aqui proferiu. E eu não tenho dúvida que essas palavras, elas são frutos da nossa amizade, da nossa fraternidade. E cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento todas as demais autoridades. Cumprimentar de forma especial também a Jovem Advocacia. E a Jovem Advocacia está muito bem representada aqui. Nós temos 6 representantes do nosso Jovem Conselho, que é o presente e o futuro da Ordem, que fique bem claro isso. E eu quero falar sobre isso com vocês. Aqui nós temos o Jean Borges, o Paulo Henrique, o Alexandre Prado, que hoje também exerce a função da PAC, muito importante atividade, o Niklaus Liborso, que hoje aqui é o presidente da OAB Jovem, e de forma muito carinhosa e afetuosa, essas duas meninas que têm trabalhado tanto no nosso conselho, Evanilde Freitas e Natália Matoso. Mas com muito afeto mesmo, afeto de pai, eu agradeço tudo que vocês têm feito por nós, têm feito pela OAB, pela advocacia, pela sociedade. Cumprimento também de forma muito especial a minha amiga conselheira Tassiana Naia, que comporia a mesa, mas chegou atrasada, perdeu o prazo. E quero também, aqui de forma muito especial, cumprimentar a dona Noêmia. Cumprimentando a dona Noêmia, eu quero dizer à senhora aqui, para a gente, que conhece a caminhada de um grande homem, a honra é redobrada. Dr. Neilo, ele tem uma história, ele deixou um legado, ele deixou um exemplo a ser seguido. E hoje a honra é ainda maior porque eu chego em Varginha, uma terra que eu amo, uma terra que eu gosto há muitos anos, uma terra onde eu fiz amigos e irmãos, e eu sempre gosto de repetir que na vida terrena, depois da família, são os amigos. Então essa é a nossa vida terrena. Isso fica, isso ninguém nos tira, ninguém nos vai tirar jamais. A família e os amigos. Por isso temos que idolatrá-los mesmo. E uma terra onde eu tenho esses amigos e hoje recebi a homenagem com o nome do seu marido, com o nome de um jurista, de um professor e de um advogado, que é um exemplo a ser seguido. Então, o meu agradecimento à família por ter emprestado o nome do marido, do pai, do avô, enfim, o nome desse grande homem para essa homenagem. E um abraço aqui a toda a comunidade de Varginha por ter me proporcionado essa homenagem, ser o primeiro a receber essa comenda que passa a partir de hoje ser guardada, não numa sala de troféus, mas ser guardada no fundo do meu coração. Então, fica aqui meu agradecimento especial. Eu quero também cumprimentar de forma especial a mulher advogada na pessoa da nossa Roberta, que aqui representa. A Roberta também é uma pessoa que faz parte da minha história, já trabalhamos juntos em Belo Horizonte, então vejam que Varginha é muito minha história mesmo. Eu vou ser breve, mas eu preciso de falar algumas coisas que hoje me atiçam. E eu, quando havia, passando pelas falas, primeiro a questão do professor. A importância do professor, e aí eu vou cumprimentar todos os professores na pessoa do meu amigo professor Gustavo Chalfun, que é meu professor permanente. Ele vai lá no escritório, às vezes, fica ensinando processo civil para os meus jovens advogados. Eles vêm perguntar coisa para mim e falam, não, vai lá com o professor Chalfun, que é ele que entende desse negócio. E vai lá e ajuda a turma, e ajuda muito. O professor ele tem a importante missão de educar. O professor, ele não transforma a sociedade, ele não transforma uma nação. Ele transforma as pessoas. E as pessoas, da sua ação individual transformadora, transformam o mundo, transformam a sociedade, transformam uma nação. Então, o professor, quando ele tem a oportunidade, quando ele empresta a sua inteligência para transformar as pessoas, ele está dando às pessoas a oportunidade de transformar a sociedade. E nossa sociedade reclama transformações. Eu, quando
passavam as falas, eu anotava algumas questões e começava a pensar que hoje nós vivemos uma nação que vive uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise institucional, uma crise política, uma crise ética e uma crise hídrica. A crise hídrica, vamos entregar para Deus, que eu tenho certeza que Ele resolve a tempo e modo. Ele sabe tudo que faz. Mas as outras crises passam por Deus, mas passam também pelo nosso livre-arbítrio. Nós temos que transformar essa nação. E a importância da advocacia é exatamente a importância de ser um motor de transformação. A advocacia foi muito forte quando foi necessário romper com o sistema e retirar um presidente da República do poder. O momento exige de cada um de nós patriotismo, exige de cada um de nós a coragem de enfrentarmos essas questões que assolam essa nação, as questões que estão ao nosso alcance. Daí porque eu fiz questão de nominar cada um dos jovens que compõem esse conselho do jovem advogado. São jovens que estão começando suas vidas, são jovens que ainda dependem de uma série de circunstâncias, mas são jovens que abriram seu coração, abriram seu peito e enfrentam as questões com coragem, com destemor, mas, acima de tudo, com ética. Então, eu queria realmente conclamar a advocacia, especialmente a advocacia jovem aqui. Eu peço uma salva de palmas para esses jovens que tanto... E dizer a eles, a elas, que eles são a grande esperança. Então, eu tenho, de um lado, o professor, que é a esperança de transformação do homem, eu tenho o homem, que é a esperança de transformação da sociedade, e eu tenho o jovem, especialmente o jovem advogado, que é a grande esperança de transformação dessa nação. E esperança nada mais é do que perspectiva de felicidade. Nada mais é do que isso. Então, o que nós temos que fazer é lutar para que, juntos, unidos, possamos fazer uma nação melhor. E, Rominho, quando, naquele momento, onde se iniciava aquele embate acerca da sucessão política da ordem, as eleições na ordem são dia 21 e ainda se discute essa matéria, já deveria ter sido uma matéria resolvida. Naquele momento, não tenha dúvida, realmente o que mais importa no momento é a união da advocacia. A união da advocacia para que nós possamos enfrentar essas questões com destemor, com altivez, mas que possamos efetivamente dar um jeito nessa nação, dar um jeito na sociedade. Quanto ao que se falou aqui do trabalho realizado na Caixa, realmente nós encontramos uma situação um pouco desastrosa, diria assim. Para se ter ideia, quando nós tomamos posse, o tesoureiro que foi eleito, quando ele viu as contas, ele renunciou imediatamente, que ele falou que não queria imiscuir o patrimônio pessoal dele naquela situação, quando nós descobrimos que a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, em 1º de janeiro de 2013, devia 73 milhões de reais. 42 milhões somente para o Fisco Federal, mais de 15 milhões para a Agência Nacional de Saúde, 5 milhões para a Unimed, 5 milhões e poucos para a Prefeitura de Belo Horizonte, enfim, por aí ia fora. Mas alguns, com destemor, arregaçaram a manga, e aqui eu quero homenagear Wagner Parrot, que foi o vice-presidente que arregaçou as mangas e falou, olha, o nosso patrimônio está em jogo, mas nós fomos eleitos e nós recebemos um mandato da advocacia. A advocacia acredita em nós. Então, vamos à luta. E fomos à luta, enfrentamos processos, entramos em refis, aumentamos o faturamento, e hoje podemos dizer, com o coração aberto, com a alma lavada, que a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais não deve nada a ninguém. Pouco mais de 2 anos se passaram. Pelo contrário, a Caixa, inclusive, suportou dívidas recentes da OAB perante o Conselho Federal. Agora, isso... Eu quero deixar claro que isso não é mérito de um homem ou de um grupo de pessoas. Isso é o mérito de uma somatória de fatores, iniciando pelos nossos 6 mil voluntários,
advogados que trabalham gratuitamente nas diversas comissões, nos diversos segmentos, nas subseções, no conselho, nos conselhos do jovem, no conselho seccional, nos órgãos de julgamento, nos órgãos de deliberação, nas comissões de apoio, enfim. Mas, acima de tudo, a vitória é da advocacia mineira, porque vários projetos foram desenvolvidos. Encontramos Minas Gerais em penúltimo lugar no ranking de certificações digitais. A Caixa assumiu essa missão e hoje Minas Gerais está em primeiro lugar. Mas não porque a Caixa fez, é porque o advogado mineiro acreditou, abriu as portas da sua casa, abriu as portas do seu escritório para esse grande projeto. Então, os projetos que foram desenvolvidos, todos eles tiveram a parceria e uma cumplicidade absoluta com a advocacia mineira. Então, um agradecimento maior não é para gestores da Caixa, não é para gestores da Ordem, é para a advocacia mineira que soube acreditar, que teve a fé, que teve a esperança, que teve a perspectiva de felicidade e, efetivamente, muito se avançou em razão disso. Eu já estou me delongando demais e eu queria só concluir fazendo um agradecimento especial. Como eu disse aqui, o que a gente leva daqui são os amigos, são as pessoas, são as almas que a gente colhe nessa caminhada, às vezes tortuosa, às vezes difíceis. Então, primeiro o agradecimento. Primeiro, evidentemente, a Deus, que oportunizou a vida, oportunizou a caminhada, oportunizou essa convivência harmoniosa e oportunizou as nossas amizades. Em segundo, a cada um dos vereadores, a cada um dos aqui presentes, a cada advogada, a cada advogado a quem eu dedico essa honrosa comenda, ela não é minha, ela é da advocacia mineira, como eu já disse, o nosso agradecimento a cada amiga, a cada amigo que participam disso. E, por fim, eu queria agradecer de forma muito especial a minha família. A minha família, e aí eu vou ter que ratificar palavras que foram ditas pelo Rômulo, pelo vereador Rômulo. A Fátima realmente é uma companheira que tem me dado muita força. Eu estou nessa batalha de ordem desde 1993, quando eu fui conselheiro, no início da vida, viu, gente? Eu fui o mais jovem conselheiro seccional da Ordem, depois fui o mais jovem diretor da história da Ordem Mineira. Logo depois eu passei a ser tesoureiro da OAB, início de carreira, evidentemente, tudo muito difícil para a gente. A Fátima trabalhava no Tribunal de Justiça, ela era diretora do Tribunal de Justiça, trabalhava de 7 até as 10 da noite. E eu nessa viajação, e a gente criando filho pequeno, então tudo foi muito difícil. Mas eu tive nas minhas 3 filhas, Camila, Gabriela e Rafaela. Camila, Deus tomou de volta em 2009. Pegou de volta e ela só deixou alegria, não deixou a mínima tristeza, não deixou... É só alegria e saudade. Nós não temos nenhuma mágoa desse fato. Foi um fato feliz na nossa vida. E essas 3 meninas sempre aturaram tudo, aguentaram tudo, mas de forma muito especial a Fátima. Fica aqui meu agradecimento, Fátima, por tudo que você doou, por tudo que você fez. E eu diria que sem você eu não seria nada. Eu posso dizer que se eu me formei em Direito, foi porque eu já ia deixar o curso. Eu queria abandonar. Eu tinha feito engenharia, matemática, eu só era técnico, mexia com comunicações, e aí eu encontrei a Fátima. Eu perdi um período de escola em razão de um acidente, encontrei a Fátima. Aí falei comigo, eu vou pegar, que ela era muito Caxias, era a primeira aluna da sala. Aí eu era para frente na época, eu falei, vou pegar aquela ali, aquela é mais enjoada da sala, vou pegar aquela. E acabou que ela me pegou, graças a Deus. Então, meu agradecimento a cada um de vocês, e que Deus continue abençoando a nossa jornada e que tenhamos uma caminhada de êxito, não um êxito material, que tenhamos caminhada de realizações do nosso espírito. Muito obrigado.
Mais uma vez, agradecemos as presenças de todos que acompanharam essa solenidade. Estão todos convidados para participarem de coquetel que será servido logo após o fim dessa solenidade. Neste momento, passamos a palavra ao presidente da Câmara para fazer o encerramento oficial dessa sessão. Quero novamente agradecer a presença e participação de todos, agradecer a nossos servidores que proporcionaram essa solenidade, agradecer nosso amigo Dr. Sérgio Murilo, sua família, Dona Noêmia, Otávio, sua família, agradecer a todos os advogados, todos os conselheiros, todos os nossos líderes que aqui estão, e dizer que a Câmara continua de braços abertos para todos vocês. Muito obrigado, boa noite. O trilho, a trilha, o caminho. A Câmara abre as portas para o futuro de Varginha, para que você possa estar sempre com a gente. E nós estamos com a cidade, trabalhando para captar mais recursos para a segurança. Também estamos inaugurando a Escola do Legislativo, uma iniciativa de cidadania. Escolha o caminho da Câmara. Afinal de contas, uma Varginha melhor passa por aqui. Câmara Municipal de Varginha.